Oi, eu me chamo Aila. Hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre ato de serviço, que é uma das 5 linguagens do amor. Bem, ato de serviço, como a gente já sabe, não é simplesmente um ato em si, mas é algo que você tem que fazer com o outro, ajudando o outro. Não é questão de você querer fazer por ele, mas sim ajudar ele. Mateus, teria como você nos explicar mais ainda sobre essa linguagem do amor? Sim, Aila. Então, a linguagem do amor, ato de serviço, ela é apenas uma das 5 linguagens do amor, né? Do total de 5. Então, ela é apenas uma das 5 que você pode implementar no seu casamento, no seu relacionamento. E se caso um dos dois, né, um dos companheiros ou até porventura os dois, seja atos de serviço, ela será importantíssima, né, Sim. essencial, né, imprescindível para o seu casamento, para a construção dos tijolinhos do amor romântico. Ou seja, e no geral, ato de serviço, como você já cita, não é apenas serviço doméstico ou algum ato em si de ajuda simplesmente, né, apenas. Não é apenas isso. Atos de serviço é uma linguagem do amor que ela tem vários dialetos, eu costumo assim dizer. Ou seja, por mais que atos de serviço seja a linguagem maior, a principal, jamais você se limita ali a dizer que é apenas um serviço doméstico, uma ajuda por si própria de tarefas em si, do dia a dia. Ela é muito mais profunda que isso. Ela vai muito além de seu companheiro, sua companheira fazer alguma coisa da casa, né, algum serviço da casa. Ela realmente é quando seu companheiro se sente amado, né, por sua companheira ou vice-versa, né, ou sua companheira se sente amada por seu companheiro quando ela faz esses atos de serviço, certo, pelo seu companheiro. Nesse caso, existe o dialeto, né, como se fosse um grupo, né, dentro de atos de serviço que seria o de você fazer pelo outro, né? Fazer pelo outro alguma coisa que é muito importante e também tem o de fazer com o outro, né? Algum ato de serviço. Às vezes você ajuda ele em um afazer dele, seja no organizar algumas coisas de trabalho dele ou dos estudos dele ou dela. Tipo, isso seria fazer pelo outro e com o outro também, quando vocês estiverem fazendo porventura algum trabalho juntos, estudando juntos para alguma coisa, ou seja, engloba várias coisas. É não só a questão de fazer alguma coisa, alguma tarefa doméstica por si só, que inclusive, dependendo da pessoa, por mais que seja, né, tenha como linguagem principal ato de serviço, por si só não é qualquer tarefa doméstica em si que estaria demonstrando esse amor, né, por seu companheiro. Que às vezes não é todo ato de serviço que realmente demonstraria amor, né, para o seu companheiro. Às vezes seu companheiro tendo como linguagem principal ato de serviço, ele espera até algumas coisas mais específicas, né? É o famoso dialeto, né? Uma pessoa que fala português ainda pode ter sotaque gaúcho, né? Uma pessoa que fala português ainda pode ter um sotaque mineiro, né? E assim se vai. Ou seja, uma pessoa que tem como principal linguagem do amor atos de serviço, pode ser que ela goste que seu companheiro faça as coisas junto com você, né, cozinhe junto com você, ajude você em um projeto, ou vá resolver pagar alguma conta, fazer compra do supermercado. Mas às vezes pode ser que não seja ele não acha que seria tão importante limpar a casa, lavar roupa, ou vice-versa. Ou seja, ou seja, um detalhe que só seu companheiro é que vai te dar esse feedback. Eu estou aqui para tentar bastante dessa ideia do feedback, que por mais que você tenha como linguagem principal, inclusive, após ter feito o teste, ter confirmado, ter refletido, parado para refletir qual das 5 linguagens do amor você tem como principal, por mais que tenha descoberto, você ainda tem um outro caminho que seria descobrir o que realmente faz mais sentido para você, o que realmente seu companheiro, se caso seu companheiro fizer, por escolha própria dele, porque construção do amor romântico é uma decisão, é uma escolha. Por mais que nesse caso, nesse contexto, nesse exemplo, ele fizesse alguma coisa por você, será se essa coisa que ele está fazendo é a que realmente você gostaria que ele estivesse fazendo por você? Ou seja, vai muito do feedback, da conversa, realmente do diálogo que vocês têm no casamento, né? Que o casal tem. Então, se realmente seu dialeto, eu posso assim dizer, como se fosse uma ramificação dentro de atos de serviço,
se você realmente espera que seu companheiro, nesse caso ou companheira, vá lavar roupas ou a casa, fazer cozinhar, se nesse caso para você é importante, porque realmente é uma coisa que você não teria facilidade de fazer ou não gosta muito de fazer, e ele faz, ele estaria sim demonstrando amor para você dessa maneira, através desses atos de serviço. Mas se para você não é tão importante, por exemplo, pagar as contas, porque você mesmo paga, que fazer as compras do supermercado, você mesmo resolve isso, ou fazer escrever alguma carta, algum projeto seu, estudar para alguma coisa, ou terminar alguma coisa do trabalho, certo? Se nesse caso não faz tanto sentido para você, seu companheiro está ali ajudando, então realmente, nesse caso, não vai acabar não sendo tão significativo, certo? Claro que a resposta certa, né, se é que tem uma resposta certa para o casamento ser realmente ajustado, certinho, é apenas os dois conversar, os dois realmente ter esse feedback um do outro, se o que realmente funciona, o que realmente vai me fazer se sentir amado pelo meu companheiro. Será se quais tipos de atos de serviço, né? Porque são uma variedade, uma realmente quantidade enorme de atos de serviço que poderia ser feito. Então, realmente só vocês dois poderão ajustar quais atos de serviço seriam mais bem-vindos, né, por seu companheiro. E o que a gente faz no contexto de ato de serviço? Fazemos pelo outro antes do casamento. Mostra que a gente vai continuar fazendo depois do casamento, após o casamento. Você quer dizer, tipo, no tempo de noivado, no tempo de namoro? No tempo de namoro. Será tipo, assim? Se no tempo de namoro, vamos supor que alguns namorados vá como na casa da namorada e diga, deixa eu te ajudo na hora de lavar os pratos. Será que isso, depois do casamento, ele vai continuar fazendo isso? Isso é um indicativo que ele vai continuar fazendo? Aila, nem sempre, nem sempre. Porque realmente vai dependendo de bastante coisas, inclusive, essa sua pergunta. Só voltando, dando um passo atrás, para dar dois para frente, que eu gosto bastante de usar essa expressão. Nesse caso, você teria que analisar primeiramente, inclusive, a questão realmente do namoro ali, se realmente ainda naquele tempo que vocês estavam namorando, ainda estavam sobre o efeito da paixão. Se realmente ainda estavam nesse tempo que você citou, que se fazia um ajudava o outro, nesse caso, às vezes um dos companheiros ajudava o outro, né? Será assim, nesse tempo que tinha esses atos de serviço, será se o seu companheiro ainda não estava sobre o efeito, que digo, do efeito da paixão, dos hormônios, né? Que na paixão, segundo pesquisas, em média, dura-se por volta de 2 anos, segundo a psicóloga Dorothy, que ela fez essa pesquisa e constatou que, em média, pode ser para mais ou para menos, né? Aí por volta dos 2 anos. Então, dentro desse intervalo aí, pode ser que você e seu companheiro ainda estivessem por efeito, né, da paixão, né, dos hormônios. Então, claro que eu acho que, inclusive, não só a linguagem do amor, ato de serviço, como eu acho que talvez as outras 4, né, no total das 5, talvez eu até fizesse. Seja toque físico, seja tempo de qualidade, seja presentes, seja realmente palavras de afirmação. Talvez ele até fizesse todas essas linguagens. Inclusive, no namoro tem uma tendência muito grande de realmente os dois, inclusive tem uma tendência, né? Que nem todos os namoros não é assim. Tem tendência de estarem fazendo quase que todas, um pouquinho de cada linguagem, certo? Às vezes, intuitivamente, porque quando estamos apaixonados, você fica aberto a fazer o melhor para o seu companheiro, certo? Só que qual é o problema disso e a questão disso? É que isso não garante que você esteja construindo o tijolinho do amor romântico. Por quê? Se realmente tiver sob efeito da paixão, realmente não vai ser uma coisa de realmente que você decidiu, que realmente partiu de uma decisão sua, certo? Você estaria ali por causa que tem um impulso muito grande devido à questão hormonal. Então você, por efeitos, né, de hormônios, você realmente faz até que fácil. E tipo, sem muito esforço, e realmente aquilo se caminha facilmente, sem ter nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, dizer que não quer fazer. Então, só que qual é o problema disso? Passou-se um tempo de namoro, um tempo de noivado, antes do casamento, casaram-se. Então estão casados agora.
Então, será se o que ele fez ou ela fez ali antes do casamento, né? Antes de se casarem, será se agora eles vão fazer por si próprio, ou seja, por decisão própria, porque querem construir, né, o tijolinho do amor romântico, querem construir esse casamento saudável e duradouro e harmonioso? Será se nesse momento vão fazer por si próprio, automático, de forma automática? Será se vão trazer esses hábitos do namoro para o casamento? Então, aí, nesse caso aqui, inclusive, em muitos casos não. Em muitos casos, ali realmente foi só no tempo de namoro, só ali naquele momento. E depois disso, ele tem que ter, no caso ele ou ela, tem que ter a consciência de que realmente isso vai ser importante sim para o casamento e de que tomou a decisão de que quer construir sim o amor romântico, né, no casamento e de que quer sim suprir a necessidade do seu companheiro, de que quer sim ver o outro se sentir bem e de que quer sim ver o outro e amar o outro sim através dessa linguagem do amor. Ou seja, olha quantas situações que realmente tem que ser confirmadas para que você tenha certeza ou porventura um pouquinho mais de certeza se realmente isso sim vai ocorrer ou não no casamento. Por isso que a impressão de que se tem que no namoro e o casamento seriam momentos distintos, épocas distintas e que ocorriam coisas distintas. E que parece que tudo mudou, a famosa frase tudo mudou. Você mudou. É o famoso você mudou. Mateus, desculpe. Dizer ou até criticar o outro de não estar fazendo, tipo, eu criticar você de não estar fazendo atos de serviço, de não estar fazendo alguma maneira de ato de serviço, você não está nem me ajudando. É uma maneira eficaz de pedir amor? Então, Ayla, realmente criticar e realmente exigir não é a maneira mais eficiente, muito pelo contrário, é a maneira mais ineficaz que tem. Talvez depois de tanto, talvez até consiga que seu companheiro venha a fazer esses atos de serviço por você ou qualquer outra linguagem do amor, inclusive, por você. Pedir, né? Tanto pedir, inclusive, é o famoso estopim, a pessoa enjoa e quer, agora eu vou fazer, parar de ouvir isso, não sei o que, aí faz. Só que você está indo pelo lado negativo, né? Está indo pelo lado negativo, que isso vai ocorrer o quê? Que isso vai começar a dar as famosas rachaduras no seu casamento, vai começar a dar os famosos desentendimentos, as famosas brigas. Muitos casais vão por esse caminho. Eu costumo dizer que esse é o caminho mais sombrio, o caminho mais escuro. É como você está em um caminho, eu gosto bastante das metáforas, né? Está num caminho que tem duas direções. Você agora tem que decidir por qual dos lados você vai seguir, porque é o famoso caminho, né, de bifurcação. Cada um caminho vai levar, talvez até em si, leve até quase que para o mesmo ponto. Só que você vai ter que escolher se vai por cá, pela direita, pela esquerda nesse caso, ou pela direita. Então, qual é a diferença? Pelo esse caminho, por exemplo, estaria tudo escuro. Poste, não tem, o poste que tem está sem lâmpada queimada, está tudo escuro, você não consegue enxergar direito as coisas, é bem provável que tenha muita mata, tenha espinhos, tenha até porventura bichos, tem coisas que só vai te assustar, vai te fazer mal, ou que você realmente não vai se sentir bem. E pelo outro caminho, você vai ter um caminho claro, uma luz bem clara, bem límpida, vai ver um jardim bonito, cheio de flores, que inclusive você vai gostar tanto, que vai sempre querer estar ali. Você, porventura, ia querer ficar ali, naquele caminho tão bonito, tão charmoso, e inclusive você não vai ter bicho nenhum, muito pelo contrário. Se você ver algum bicho, vai ser um gatinho lindo, ou então algum bicho que você gosta bastante de estimação. Então, imagine você ir por um caminho, agora, sombrio, e por outro, mais claro, mais límpido, mais realmente que vai trazer uma felicidade para você. Você acha que, nesse caso, é melhor ir pelo caminho mais sombrio ou pelo caminho mais claro? Nesse caso, eu acho que acaba sendo quase que unânime aqui, né, uma resposta, né, nesse caso, de você ir por um caminho que é menos tortuoso, um caminho que tem menos dificuldade, que é mais claro, né, que é mais realmente feliz, harmonioso ali, de estar lidando. Ou seja, aí, voltando após uma metáfora dessa, nesse caso, é melhor ir solicitar o seu companheiro, nesse caso exigir, através de uma crítica, que seria esse caminho sombrio? Ou será se, nesse caso, é melhor você realmente saber pedir, ou seja, saber direcionar
e realmente fazer com que seu companheiro mostre e você vá pelo caminho mais claro, mais límpido, né? Que realmente o caminho que vai te fazer bem será ele, que nesse caso, escolhendo esse caminho mais tranquilo, mais harmonioso, não seria uma melhor escolha, né? É melhor você não utilizar essas palavras críticas, ofensivas, para solicitar alguma coisa, nesse caso, e utilizar as palavras, né, melhores, inclusive, como eu cito bastante, seja com tom de voz, seja realmente através de um feedback mais verdadeiro, um feedback muito mais amoroso, né, realmente, e apenas direcionando, dizendo o que realmente você gostaria de estar vivenciando, certo? E não exigindo, porque exigência ainda aqui, exigência não é construção de amor. Exigência é realmente, se fosse muito mais próximo da destruição do amor romântico. Ato de serviço é fazer tudo pelo outro? Não necessariamente, Aila. Não é fazer tudo pelo outro, porque não é necessariamente tudo por si só. Porque o ato de serviço, ele engloba bastante coisas, realmente. Realmente eu expliquei bastante, expliquei diversas maneiras, diversas formas de você receber e praticar atos de serviço, né? Seja que com você, seja para você, seja para o seu companheiro, de várias maneiras, né? No geral, seja o companheiro ou a companheira que seja ato de serviço, um pode fazer pelo outro, um pode receber do outro, pode fazer juntos, que é o que eu mais gosto, inclusive a maneira, né, forma que eu mais gosto seria os dois juntos, que seria um ajudando o outro, inclusive seria um ato de serviço isso também. Então, Aila, realmente não é simplesmente qualquer coisa, não é tudo que é ato de serviço em si, não é eu vou fazer tudo é ato de serviço. Realmente não, realmente vocês é que vão ter que ajustar o que seria mais significativo para ser considerado uma representação, né, desse ato de serviço como amor romântico, né, como uma construção desse amor romântico, né, que seria estaria suprindo a necessidade do amor romântico, né, do amor emocional nesse caso, do seu companheiro. Então não é tudo, qualquer coisa que já vira um ato de serviço em si, mas realmente aquilo que realmente toca de verdade o coração do companheiro, que tenha como linguagem principal o ato de serviço nesse caso. Na sua opinião, atos de serviço são apenas para as mulheres? Então, Aila, voltando nessa questão do estereótipo, do conceito prévio, que se chama um preconceito, né? Realmente, nesse caso, atos de serviço, bastante, eu toco nessa tecla, não é apenas para as mulheres. Ato de serviço não é uma coisa que só é feita, que só as mulheres fazem, né? No caso, para os companheiros. Claro que existe uma tendência na sociedade, devido a outras gerações, devido de ser mais a mulher que geralmente fica com as tarefas domésticas. Mas, como eu disse, tarefas domésticas é apenas um grupo dentro de atos de serviço. Sim. Certo? Ainda tem os atos de serviço que é feito com seu companheiro, né? Ser feito, ou então atos que até são externos ao lar, né? À casa. Então, nesse caso, isso mostra, por esse exemplo, que não é simplesmente só as mulheres que deveriam ficar com as tarefas domésticas, inclusive, dependendo do companheiro, nesse caso, né? Do homem, ele pode sim gostar de fazer a comida, ele pode sim gostar de limpar a casa, pode sim, pode ocorrer. Às vezes pode ser equilibrado, ele gosta de algumas coisas, não gosta tanto outras, e faz dividindo, né? Equilibrando com o seu companheiro. Às vezes gosta de pagar as contas, de fazer as compras dentro do supermercado. Isso é um ato de serviço, sim. Só que nesse caso, ele não acha tão ruim, ele prefere esse. Às vezes não gosta tanto da questão de lavar roupa, de limpar a casa. Isso às vezes ele pode equilibrar com o seu companheiro e acabar um ficando com uma coisa, outro com a outra, né? E o melhor de tudo, que é o exemplo que eu mais gosto, é se puder sempre os dois companheiros puderem fazer juntos, né? E não sozinho, cada um uma coisa. E se puder, claro, né? Porque tem coisas que complica bastante de os dois ir pagar uma conta, sendo que só faz sentido uma pessoa mesmo ir pagar. No caso, um ir lavar a roupa, sendo que às vezes, se você utiliza a máquina, é só uma pessoa que dá certo de lavar, ou então às vezes não tem espaço para duas pessoas estarem ali lavando. Eu sei que tem coisas que realmente não tem como dar 100% juntos, né? Os dois fazendo juntos. Então, acaba sendo melhor que um dos dois até faça. Só que realmente
O melhor exemplo é quando vocês podem fazer juntos, que o companheiro, esse um dos dois que tem como atos de serviço, como principal linguagem, vai se sentir muito amado ao estar fazendo junto com sua companheira, sabendo que sua companheira ou seu companheiro está ajudando nessas Tendo tarefas. apoio, né? Exato. Entende? E imagine se os dois também forem a mesma linguagem. Aí é melhor ainda, vocês podem encontrar uma atividade em que vocês podem juntos estarem fazendo e estarem agradando inclusive aos dois, certo, Aila? E tem que se atentar apenas na questão do dialeto, que é como eu venho dizendo que às vezes, por mais que ele tenha como principal linguagem atos de serviço, não quer dizer necessariamente que ele sempre vai querer que você faça a comida e ele não queira fazer também junto. Às vezes ele gosta de fazer comida, né? Ou às vezes ele gosta de lavar a louça. Então, nesse caso, vocês equilibram. Às vezes ele gosta de fazer algumas coisas e outras não. Inclusive, por isso que nesse caso seria ato de serviço para ele. Porque ele gosta que determinadas coisas que ele não tem muita vontade ou facilidade, ele gosta que um companheiro ajude ele, certo? E naqueles que ele tem facilidade ou que ele pode até vir a fazer sozinho ou com sua companheira. Sempre, como eu disse, sua companheira ou seu companheiro fazendo com o intuito de realmente seu companheiro se sentir bem, né? Para que ele se sinta amado, certo? Ele realmente, quando ver ou perceber que você faz aquilo por você, seria realmente algo que profundamente ele vai perceber ou sentir que aquilo está ajudando ele de alguma maneira, de alguma forma, né? Ele vai se sentir amado, como se estivesse suprindo as necessidades, né, emocionais de amor dele. Que no caso de fazer qualquer coisa, como você citou, também não é, como você perguntou anteriormente, não é fazer qualquer coisa por si só, a ponto de virar um capacho, a famosa pessoa que faz qualquer coisa pelo outro, independentemente do que seja, apenas para agradar o companheiro, certo? Não é assim. Claro que na decisão de construção do amor romântico, realmente você estará fazendo alguma coisa para agradar realmente o outro, que realmente é para o outro se sentir bem. Só que não pode ser ao ponto de extrapolar o saudável, o que seria saudável em um relacionamento. Se você realmente começa a fazer e virar um capacho a ponto de que o outro sempre mande e exija em você, a ponto de se tornar você praticamente uma empregada ou empregado, né, o famoso servo. Antigamente tinha bastante isso, né, na sociedade, virar um servo, né, do outro. Então, nesse caso, eu acho que extrapolou o limite do saudável do que seria um ato de serviço, porque nesse caso não é representação de amor. O que eu estou aqui, estou aqui para explicar e para clarear e para deixar claro bastante esse assunto, né, é de que eu falo da construção do amor romântico. Não é isso? Ou seja, se realmente você quer construir o amor romântico através de atos de serviço, né? Porque seu companheiro tem como principal linguagem, ou até mesmo pode não ser a principal, mas ele é muito importante, né, para ele, né, como secundário ou é bastante importante. Então, nesse caso, realmente você tem que fazer porque aquilo vai ajudar na construção do amor romântico, né, entre vocês dois, e fazer ele se sentir bem, e não apenas porque é uma exigência dele, né? Inclusive, deixa de ser amor romântico, nesse caso, quando realmente apenas está sendo uma exigência do seu companheiro. Se realmente é uma exigência, está começando a deixar de ser saudável, né? Ele está exigindo, e amor não exige. O amor direciona, o amor realmente pede, ele direciona ali o que realmente poderia ser interessante, né? Mas não exige, né? Não é uma representação de amor quando apenas tem a questão da exigência, da cobrança, como se fosse algo que o outro deve ao outro, vamos supor assim, que eu posso dizer. É mais uma complementação. É quando você ajuda o outro a se sentir bem, ao outro realmente se sentir amado. E não quando ajuda o outro a estar sempre mandando no outro ou querendo que o outro vire um empregado ou servindo. É uma famosa Então, quer dizer exigência. que, pela sua experiência, você nos contou que a sua linguagem do amor é ato de serviço. Pela sua experiência, você acha que por você ser homem e ser ato de serviço, você tende a querer exigir da sua esposa fazer as coisas, ou você acha que, no seu caso, a ramificação do ato de serviço seria a ajuda?
Então, ainda, no meu caso, a ramificação, como você explicou claramente, é ajuda. Então, seria mais para o companheiro estar junto comigo fazendo alguma coisa. Em nenhum momento seria a questão da exigência de fazer alguma coisa por mim ou para mim, nesse caso. E mesmo que tenha algumas coisas que realmente para mim seja importante, como atos de serviço, eu geralmente apenas, né, direciono. Eu digo que realmente eu gostaria que minha companheira, nesse caso, fizesse para mim, né, nesse caso. E não simplesmente exigir que ela faça isso e aquilo, e simplesmente como se fosse uma exigência, porque aí eu não estaria realmente direcionando ela para a construção desse amor romântico. Estaria apenas, inclusive, deixando ela, se transformando ela em uma pessoa que recebe ordens, né? O famoso uma servidora, né? Uma empregada, né? Nesse caso, seria totalmente diferente de eu estar direcionando para que ela coloque mais um tijolinho ali na construção do amor romântico e de que isso seja meio realmente significativo para mim e para o nosso relacionamento como um todo. Para uma pessoa que tem como linguagem do amor ato de serviço, eu acho que é muito doloroso para ela ter que, ter que fazer as coisas da casa só, não ter o apoio do outro, né? Eu acho que para ela se torna um peso muito grande, porque ela é ato de serviço. Então, nesses casos dessas pessoas que têm como ato de serviço a sua linguagem primária, eles estão querendo ajuda, estão querendo que aquele apoio nas coisas, ele não quer fazer só. Eu acho que muitos não é a questão de não querer fazer, eu acho que é não querer fazer só. Sim. Como tempo de qualidade, eu acho que não é o tempo em si, é a questão de não querer estar só. E eu acho que, como você disse, muitas linguagens elas se complementam, né? Sim. Tipo, o toque físico se complementa com ato de serviço, né? Fazer uma massagem se enquadra em toque físico, mas também em ato de serviço. Sim, nesse caso, desse exemplo, pode parecer que seja simplesmente o toque físico, né? Porque massagem é toque, né? Não é isso? Sim. Só se faz massagem tocando. Só que nesse caso, às vezes, se seu companheiro pede isso, como eu mesmo disse, ele não exige, mas ele pede. Apoiar para desestressar, uma forma de ajudar ele a desestressar. Então, é um ato de serviço. É a maneira de ajudar. É uma das maneiras que ele se sentiria ajudado, amado. Né? Se ele pede isso faz sentido para ele, vai fazer com que ele se sinta melhor. Com certeza isso vai significar para ele, se ele tem como principal linguagem do amor ato de serviço, como se fosse uma ajuda de realmente ali, um ato de serviço em si, ajudando ele em si, né? Para que ele se sinta mais amado, se sinta melhor ali. E não, nesse caso, não acabaria não sendo o toque físico. Se, claro, dependendo da pessoa, pode ter como outra linguagem, né, a principal, toque físico, então ali seria mais considerado um toque físico para ele. Vai significar mais o seu toque, né? Inclusive, nesse caso, teria que ter mais um feedback até maior, inclusive, por ser toque físico, né, com seu companheiro. Ou seja, são pequenos detalhes ali que realmente você vai percebendo. E se porventura seu companheiro, imagine, nesse caso, é atos de serviço e secundariamente ainda é toque físico por ali, né? Então, imagine o potencial que um pedido como esse, né, de uma massagem, não pode vir a ser, porque seria, como a gente vem dizendo, um ato de serviço, porque para ele vai significar mais como isso, porque ele está precisando de uma ajuda do seu companheiro, de sua companheira nesse caso, e ainda como secundária a linguagem, né, que teria a segunda pontuação quando você fizer o teste, você vai saber, e teria ali como segunda pontuação o toque físico. Então imagine, se complementando mais ainda, virando uma coisa só, uma linguagem do amor que realmente tem como maior significado para o seu companheiro, o ato de serviço, mas que no fundo, é como secundariamente ali está sendo a outra linguagem, que seria toque físico ali. Tem uma maneira de, mesmo sem eu fazer o teste, eu dizer, eu sou toque físico? Ainda tem pelo menos... Tem uma que é bem forte. Tem pelo menos 5 dicas, né? Dicas que você chega nesse ponto de refletir bastante. E a mais forte que eu vou citar aqui, para realmente ajudar a encontrar, é a questão de qual a linguagem do amor você visualiza as 5, né? Como se você testasse cada uma delas. Tem palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço, que é a de hoje. Então, se você testa cada uma delas,
né? Nesse contexto que eu vou dizer agora, realmente você tem uma clareza muito grande, uma clareza bastante, que inclusive talvez até sirva apenas ou serve apenas para que o teste inclusive confirme apenas. Ou seja, você fica com a clareza bastante para resolver, para fazer esse questionário. Começa, hein, que a gente tá ficando muito curioso. Então, aí, realmente é você se atentar de quando criança, né, nesse caso, qual das 5 linguagens dessas que eu citei, que você mais recebia ali, né? Quando criança, dos seus pais, dos seus parentes mais próximos, aquelas pessoas que criavam você. Qual aquela que realmente você tinha mais quando criança, você recebia mais quando criança, que era importante ali para você quando criança? Por quê, Aila? Eu cito isso porque nesse caso, inclusive, por isso que cada um é que sabe qual a sua linguagem, vai ter uma ideia maior de qual é a sua linguagem e apenas vai confirmar ali no teste, certo? Porque realmente só cada um sabe sua história, só cada um sabe o que vivenciou, né, das suas experiências. Então, realmente, cada um é que vai refletir e ponderar se realmente qual dessas 5 é que encaixaria, certo? Qual dessas 5 é que faz realmente ele se sentir amado, né? Que no caso da linguagem, das 5 linguagens do amor, elas servem principalmente para essa construção de amor, ou seja, construção de amor emocional. Que no caso, quando é num contexto, né, de um casamento, que é quando você amadurece, né, se você sai, você não mora mais com seus pais, não recebe tanto mais amor dos seus pais nesse caso, você já saiu de casa, você já está morando, porventura, morando em outra casa, né? Isso, a maioria dos casados vão morar, né, separadamente dos pais, a maioria. Então, nesse caso, você estaria recebendo agora amor emocional através do seu cônjuge, do seu companheiro, não é isso? Então, é nesse momento que, agora que você vai receber do seu companheiro, deveria ficar bem claro para ele e para você qual seria, no seu caso, saber qual era a linguagem do seu companheiro, para que realmente ajudasse na transferência, ou seja, do suprimento da necessidade do amor romântico, nesse caso, que anteriormente, quando você criança, quando mais jovem, era apenas a sua necessidade de amor emocional. E quando você entra para o casamento, é a necessidade de amor emocional, nesse caso no contexto do amor romântico, que seria entre um casal, que é uma coisa mais profunda ainda, porque você tem um laço com outra pessoa, né, a qual você divide seu dia a dia, sua vida a partir de agora, né? Então quer dizer que é uma opinião que eu acho que é um pouco minha, tipo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e não querer seguir modelos dos nossos pais, tipo, de como eles viviam, como eles se comportavam a respeito do contexto de auto-serviço, que eu acho que nossos pais, por ter mais de 40 anos, eles vão dizer que auto-serviço é mais coisa de mulher e mais coisa de mulher. O homem vai dizer isso. Então, aí só tem que tomar cuidado com os estereótipos, é como você está citando, com esses padrões que estavam tão bastante enraizados, né, na sociedade, preconcebidos. É porque, tipo, o que eu quero dizer é que, tipo, eu acho que muitos homens acham que as esposas têm que ser igual suas mães. Tem que fazer o que suas mães faziam. Acho que aquilo é importante. E eu acho que talvez não seja tão importante fazer igual a mãe, porque mãe é mãe e esposa é esposa. É verdade, tem que se Tem sua amadurecer. diferença. Sim, Aila. Nesse caso tem que se amadurecer bastante para entender, como eu cito nos exemplos, de que ato de serviço em si não é apenas as coisas que se faz do lar, não é apenas as tarefas domésticas, né? Que porventura sua mãe, nesse caso, você citou que fazia. Então não é simplesmente apenas isso. Agora, você quando amadurece, você entende realmente de verdade as linguagens do amor, e nesse caso, quando sua linguagem do amor é atos de serviço, você sabe que atos de serviço pode ser até outras coisas, além dos atos domésticos, né? Do serviço doméstico. Pode ser, inclusive, de você estar junto com a companheira para estar realizando algo que vai te ajudar, né? Nesse caso. Pode ser alguma coisa que você faz até externamente fora de casa, né? Com sua companheira, né? Nesse caso, ou sua companheira vai resolver para você fora de casa. Então, realmente, ele extrapola, ele supera, na verdade, essa questão de tarefas domésticas. E a nova geração em si, como você disse, agora, realmente essa nova geração já tem claramente mais em mente de que não existe só serviço de homem e serviço de mulher. Porque, nesse caso, hoje em dia, as mulheres, inclusive,
trabalham no serviço que antigamente era mais para homem. Hoje em dia, homens trabalham mais em serviço que antigamente era mais para as mulheres. Então, realmente, eu não recomendo que fique preso nesse estereótipo, né? Nesse padrão antigo da sociedade de que isso é para mulher, isso é para homem. Que, inclusive, eu recomendo fortemente que vocês, se possível, né? Dependendo da tarefa, façam juntos. Que é aí que você vai ver um potencial muito grande no relacionamento, se possível, né? Porque realmente cada um tem seu contexto de vida, sua história, seu dia a dia diferente. Se possível, procurem fazer atividades juntos, principalmente se um dos dois, né, os dois companheiros, tenha como atos de serviço. Ou então, porventura, nesse caso também, tempo de qualidade também já estaria bastante próximo, nesse meu exemplo. E, se possível também, nesse caso, divida bastante as tarefas. Aquelas que um tem mais preferência de receber ou de que o companheiro faça e de que o outro fique com a outra que ele realmente deixe que o outro tenha mais facilidade ou prefere fazer. Ou seja, equilibraria essa questão do ato de serviço em si. E o companheiro que tem como principal linguagem estaria se sentindo amado por vê-la, sua companheira ou seu companheiro fazer a outra parte. Qual dica, de uma maneira mais rápida, direta, qual dica você daria para quem segue esse questão de que mulher que faz as coisas da casa e homem que trabalha fora? Para homens que têm isso, qual dica você daria, sendo que a esposa é ato de serviço? Qual é a dica que você deixaria para ele começar a fazer hoje? Ele começar a botar em prática hoje? Nesse caso, a mulher sendo atos de serviço. Sim, a mulher tem como linguagem principal atos de serviço. Ou seja, é como se fosse... Ele é mais ou menos segue aquele padrão destino dos pais, que quem faz as coisas é a mulher. Eu sei, seria a questão do padrão antigo da sociedade, de que Sim. realmente ele tem em mente, né, o padrão antigo de que é coisa de mulher ato de serviço, não é isso? E a mulher seria realmente atos de serviço. Então, ela esperaria que o seu companheiro até fizesse atos de serviço por ela, nesse caso. Nesse caso, realmente, a dica é vocês ajustarem, sim, realmente, o que realmente o seu companheiro, nesse caso, poderia sim vir a fazer para você. Porque, nesse caso, após um certo diálogo, dá sim para ajustar o que realmente ele teria como fazer para ajudar, como atos de serviço, sim. E por mais que ele não saiba, no começo, tudo se começa com o primeiro